Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane e hoje a nossa TPC será sobre adaptação curricular. Vamos lá? Até mais! Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Madalena Dornelas Bosch. Trabalho na Sala de Recurso do Atendimento Educacional Especializado da Escola Estadual Laura Lopes, em São Caetano do Sul, que pertence à Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. Irei falar um pouco sobre as atividades adaptadas que faço para os alunos que estudam na Sala Regular do Ensino Fundamental 2 e no ensino médio. Aqui tem algumas dicas muito importantes para a elaboração das atividades adaptadas. Primeiro, evitar colocar figuras e dizer no diminutivo. Não fazer atividades muito infantilizadas para os alunos que já estão no ensino fundamental 2 e principalmente no ensino médio. Procurar escrever letras em bastão, quer dizer, letras em maiúscula, principalmente para os alunos que não são alfabetizados e que não compreendem a letra cursiva. Nas atividades, é bom colocar a fonte Arial ou Time. O tamanho normal para escrita e destaque é entre 12 ou 14 e para os alunos com baixa visão, entre 20 ou 24. Devemos colocar sempre figuras coloridas e bem destacadas, espaçamento entre as palavras e linhas, o espaçamento de 1,5 e para as respostas, o espaçamento duplo. Toda atividade tem que ter pouca informação, porque se tiver muita informação, vai dispersar a atenção e o interesse do aluno para aquela atividade. Cada atividade deverá ter a habilidade que condize ao que você, professor, espera que o aluno consiga alcançar na atividade. Toda avaliação e todas as atividades adaptadas devem ter, no mínimo, 3 alternativas como respostas, e sempre relacionadas com figuras. Leia as questões para educando que ainda não se encontra alfabetizado. Todas as atividades devem ser corrigidas e, se possível, colocar algumas observações como: fez sozinho, precisou de ajuda, o professor fez a leitura e o aluno deu as respostas total ou parcial aos objetivos propostos. A atividade que eu vou mostrar para vocês aqui foi elaborada pensando em 2 alunos, na aluna X, que tem 19 anos, e no aluno Y, que tem 21 anos. Ambos estudam na 3ª série do ensino médio. Os 2 têm deficiência intelectual. A aluna X, além da deficiência intelectual, ela tem transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtorno específico do desenvolvimento motor. E ambos estão na hipótese da escrita silábico com valor sonoro. A aluna X apresenta dificuldade em comunicar seus pensamentos, desejos e intenções. Utiliza muitos gestos com as mãos com a finalidade de adaptar sua comunicação e ser entendida e compreendida. O aluno Y, ele tem uma boa comunicação. Dentro da disciplina matemática, a aluna X reconhece e identifica a sequência numérica até o numeral 10 e o aluno Y até o numeral 109. Ambos os alunos têm facilidade e entendimento com a letra de bastão, quer dizer, com a letra maiúscula, e predisposição em decodificar os conceitos, ajuntar e separar. Passarei a mostrar para vocês como são elaboradas as minhas atividades adaptadas. As adaptações que eu faço, geralmente, elas são a partir das atividades trabalhadas em sala de aula. O professor me entrega, passa para mim o conteúdo que ele está trabalhando, ou então ele envia para mim por e-mail as atividades que ele elaborou para a turma toda. E em cima delas, eu vou elaborar as atividades para o aluno com deficiência. Antes de eu elaborar essa atividade, eu penso no meu aluno. Eu penso no aluno com suas habilidades, naquilo que ele consegue, naquilo que ele não consegue, para depois eu ir para o conteúdo. Aí o que eu faço? Eu tenho sempre em mãos o caderno do aluno e do professor. Sempre eu tenho salvo no meu computador, porque geralmente eu faço as atividades em cima desses cadernos.
E dependendo do conteúdo também, eu tenho que pesquisar sobre aquele assunto. Aí eu vou sempre nos sites em busca do conteúdo que eu estou sendo trabalhado. Quando eu vou fazer uma atividade adaptada, eu sempre gosto de começar com uma introdução empírica do conteúdo no nível cognitivo do aluno, para me saber o que o aluno sabe a respeito de tal conteúdo. E eu uso muito, bastante mesmo, figuras, imagens, tabelas, diagramas bem nítidas e coloridas. As atividades tem que ser bem coloridas, com as figuras bem nítidas e coloridas. Isso vai despertar o interesse do aluno para aquela atividade. E as habilidades de atividade, que eu sempre coloco, elas sempre estão articuladas com as habilidades desse aluno e também com o currículo paulista. Após as atividades prontas, geralmente elas passam para avaliação do professor regente. Eu termino a avaliação, encaminho para o professor regente, ele dá uma olhada e se tiver alguma coisa que eu tenha que corrigir, eu corrijo e envio para ele de novo. Além desse olhar do professor regente, eu gosto também de enviar para uma colega da mesma área para ter um olhar também especializado a respeito dessa atividade. As atividades que eu faço, elas são feitas com as ferramentas do Word. As figuras são tiradas do caderno do aluno, geralmente do caderno do aluno, em sites e do programa Bookmaker. Nesse programa Bookmaker, geralmente eu faço as montagens das figuras que forem precisas. A atividade que eu vou mostrar para vocês é uma atividade matemática. O conteúdo é potenciação. Essa habilidade, elas estão articulando com essa habilidade que consta no Currículo Paulista, que consta na BNCC e também conforme as habilidades que meus alunos X e Y conseguem. Identificar e localizar informações explícitas e implícitas, desenvolvendo a escrita, atenção, percepção e memória visual e auditiva, trabalhando a estruturação e organização espacial por meio de tabelas, diagramas e imagens em resoluções de raciocínio lógico, usando somente noções básicas de potenciação sem a necessidade de efetuá-las. As atividades foram tiradas do livro Aprender Sempre de 2021. A primeira pergunta faz uma comparação do vídeo breve relato do fim, com a história que vivemos no ano de 2020 e que ainda vivemos. E vem com uma questão. De que vírus estamos falando nesse texto introdutório? A segunda pergunta está simulando uma contaminação de um vírus por meio de um diagrama. Se pensarmos que em certa região o fator de contaminação está igual a 2, significa que cada contaminado pode transmitir para outras 2 pessoas. Assim, veja a simulação de transmissão representada no diagrama. E vocês vão ver nos próximos slides como foi adaptada essas questões. A questão são as atividades adaptadas das questões anteriores. Antes do texto da pergunta, foi feita uma introdução com o nome do vírus com a finalidade de auxiliar os alunos a responderem a questão A. Você pode observar que o diagrama está diferente do outro. Procurei elaborar o diagrama em linhas representando os dias de contaminação para melhor compreensão e visualização dos meus alunos X e Y. A questão A vem com a pergunta: de que vírus estamos falando nesse texto introdutório? Os alunos X e Y, ao ouvir a leitura feita pelo professor da atividade e o nome do vírus em destaque, com certeza eles saberão responder a essa pergunta. Preste bastante atenção nessa questão. Esse diagrama é uma representação. A partir dela, é possível imaginar a quantidade de contaminados em alguma localidade em que o fator de contaminação está igual a 2. Nessas condições e considerando que cada linha indica um dia, expressa os números na tabela abaixo. Esse item aqui, considerando que cada linha indica um dia,
de onde eu tirei a ideia de fazer o diagrama representado em forma de linhas, para o aluno ter uma leitura não verbal. E nós temos a tabela representando esse fator de contaminação. O meu aluno não saberia responder essa pergunta aqui, dessa forma, mas saberá responder a questão que foi feita, que vocês vão ver no próximo slide. A pergunta quantitativa tem a mesma finalidade da outra, porém, dentro dessa habilidade cognitiva dos meus alunos X e Y. Observa a pergunta. Em cada linha do diagrama, tem pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Conte-as e preenche a tabela conforme o dia. Os alunos, para responder a essa pergunta, terão que fazer a contagem das pessoas que foram contaminadas por dia no diagrama. Ao responder a tabela, eles responderão as questões C e D. Na questão C está perguntando quantos homens foram contaminados. E na questão D está perguntando quantas mulheres foram contaminadas. E para responder a essas questões, os alunos terão como suporte o diagrama. Nessa atividade, nós trabalhamos a contagem, a sequência numérica, atenção, percepção visual e organização espacial. Preste atenção nessa pergunta. Essa pergunta aqui, os meus alunos, o X e o Y, não conseguiriam responder essa pergunta. Por que não conseguiria? Porque aqui não tem opções objetivas para eles poderem responderem. Aqui não tem uma figura, aqui não tem umas palavras-chave. Então, eles nunca saberiam responder isso aqui. Claro que não. Então, o que eu fiz? Eu peguei a resposta do livro e dessa resposta eu fiz a pergunta e eu utilizei essas respostas como resposta para eles, colocando como palavras-chave. Aí sim, aí eles saberão responder essas perguntas. Presta atenção no que está perguntando. Quais ações foram concretizadas por cada indivíduo para contribuir com o controle dos índices de contaminação? Vocês vão ver no próximo slide como que foi elaborada essa parte. Aqui nós temos a pergunta adaptada conforme aquela questão. Essa pergunta aqui, ela se articula com a capacidade, as habilidades dos meus alunos e também com a pergunta que estava também no livro. Então, quais dessas ações abaixo que devemos fazer para diminuir a contaminação do vírus? Então, aqui nós temos algumas respostas. E essas respostas são as respostas que estão no livro do professor. Então, aqui, ficar em isolamento social, ir para festas, abraçar as pessoas, lavar as mãos usando água e sabão, usar máscara ao sair de casa, usar álcool em gel, não lavar as mãos, conversar com as pessoas sem a máscara. Então, aqui nós temos as respostas corretas e algumas também que não são corretas. Aí o aluno vai perceber, né? Ele vai identificar qual delas que nós devemos fazer para diminuir essa contaminação. E com certeza eles saberão responder, devido também por estar passando por essa situação atualmente. Essa atividade tem como título Caças, Gatos e Ratos. Aqui pede, nós temos aqui uma situação da potência 7, né, que é a potência 7, depois nós casas 7, nós temos aqui gatos 49, porque foi 7 elevado ao quadrado, nós temos ratos 343, 7 elevado ao cubo e assim sucessivamente. Na questão aqui pede para o aluno pense sobre esses dados, que o aluno deveria pensar nesses dados numéricos e elaborar um enunciado representando esses dados. É claro que o nosso aluno com deficiência, principalmente o aluno X e o aluno Y, não conseguiria responder isso aqui, muito menos elaborar um enunciado.
aí o que eu fiz? Aí eu peguei aqui na resposta, eu li a resposta do caderno do professor e eu peguei nessa parte aqui. Em uma pequena rua há 7 casas e em cada casa estavam 7 gatos. Cada gato comeu 7 ratos e cada rato comeu 7 espigas de milhos. Sabendo que cada espiga de milho ocupa 7 hectares de grãos. Quantos hectares de grãos existem nessa situação? Então, a partir desse ponto que eu pensei, que eu elaborei as atividades para os meus alunos, que vocês vão ver nas próximos slides. Esta atividade adaptada para minha aluna X. Esta atividade foi baseada na base 2 com expoente 1. Aí nós temos o mesmo texto que contém no caderno do professor. Nesse caso, o professor vai fazer a leitura desse texto e a aluna vai responder associando o texto com a imagem. Aí, com certeza, ela saberá responder esse texto com maior tranquilidade. Na atividade que foi elaborada para o aluno Y, uma pequena complexidade. Aqui, essa atividade já foi feita na potência com a base 2, o expoente quadrado. E o professor vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai ler esse texto e o aluno vai responder associando as figuras. E com certeza ele saberá das respostas. A questão é uma complementação da outra. Pede para informar que operações devem ser realizadas para obter o valor de 19.607. É claro que o nosso aluno não saberia responder. Por que não? Porque o aluno, para poder chegar nessa conclusão aqui, nesse resultado de 19.607, ele deveria saber fazer as potências que está naquele papiro. Que, por exemplo, 7 elevado ao quadrado, 7 elevado ao cubo, 7 elevado à quarta potência, 7 elevado à quinta potência, e é claro que ele não saberia fazer isso aí. Posso fazer todas essas aí iria somar cada uma delas para poder chegar ao resultado de 19.607. Então, nesse caso, o meu aluno não deveria responder essa pergunta. Em cima dessa pergunta foi feita uma atividade adaptada para eles. Observem. Essa atividade é uma continuação da atividade anterior. Trabalhamos a base 1 com a expoente 1. A proposta dessa atividade é para saber o total da situação que contém aqui nesse papiro. Então, a aluna vai somar esses números para colocar o resultado ao lado dessa seta. E com certeza ela fará isso com bastante autonomia. A atividade é para o aluno Y, com os mesmos dados da atividade anterior, que é na potência 2. Então, aqui, 2 elevado ao quadrado, 4, 2 elevado ao cubo, 8, 2 elevado à quarta potência, 16, e 2 elevado à quinta potência, 32. Então, aqui ele vai ter que somar isso aqui e colocar a resposta onde está a seta vermelha. Então, o aluno Y consegue fazer isso aqui, porque ele conhece até o número 109. Então, está dentro da realidade dele e está dentro da proposta do conteúdo. Nota aqui outra atividade. Então, com o título de onde vem isso? Então, aqui é uma explanação dos conceitos primitivos do que é uma potência, porque nós sabemos que a potência é uma representação de fatores iguais. Então, aqui nós temos os elementos que compõem uma potência, que é a base e o expoente, o resultado como potência. E no livro vem várias atividades. Então, eu vou mostrar para vocês como podemos adaptar uma atividade de potência para o aluno com deficiência. Nós temos uma atividade como a potenciação já resolvida. Por que resolvida? Porque minha aluna X e o meu aluno Y não conseguem resolver, efetuar essa potenciação.
por isso que ela está resolvida. E apenas completar o texto abaixo, conforme as cores. Além de eu trabalhar com eles a percepção, atenção, concentração, eu estou também trabalhando também as cores. Porque a minha aluna X, ela tem dificuldade, às vezes, de identificar essas cores. Então, o propósito foi esse também, para ela poder associar a cor ao número da potência. Depois, nós temos na letra B, nós temos aqui o conceito do que é uma base e vem a pergunta também. O real que se repete é chamado de base da potência. Vezes o número 2 está repetindo, com certeza os dois saberão responder essas perguntas. E temos a letra C. Na letra C, ela vai reescrever as leituras das potências. Eles saberão fazer essa leitura. O professor poderá fazer essas leituras e eles repetirem, além deles estarem escrevendo. Lembram que uma das habilidades era desenvolver a escrita? Então, está aqui. Aqui ela vai ouvir o professor, ela está trabalhando na percepção auditiva, em ouvir, e está também também vai desenvolver a sua escrita. E mais uma atividade sobre potência. Vocês podem observar que as potências que já estão resolvidas, o aluno vai ter que procurar as respostas nessa legenda aqui, onde tem os resultados da potência, dos expoentes e da potência. Na verdade, nós trabalhamos também a localização, nós podemos trabalhar o espaçamento e trabalhar também a percepção, atenção e concentração do aluno. O aluno ele vai ter de trabalhar com a linha, associando a linha com a coluna. Então, ele vai localizar, né, onde fica a linha com a coluna. Ele vai fazer uma associação. Então, na base, por exemplo, um C. Então, ele vem aqui, ó, um C. Então a atividade é muito rico para o nosso aluno com deficiência. As referências bibliográficas de onde foram feitas os slides, que é o programa PokéMaker, o livro Aprender Sempre da terceira série, também o meu blog, que é o Espaço Educar. Por isso, essa apresentação com uma frase minha. Em cada atividade é um aprendizado, um novo saber, uma nova maneira de fazer do difícil uma possibilidade de aprendizado para a realidade do aluno público-alvo da educação especial. Muito a todos vocês. Como vimos, a professora Madalena utilizou o caderno Aprender Sempre do aluno e do professor. É possível e viável adaptar as atividades aos alunos público-alvo da educação especial. As adaptações, em resumo, é tornar o currículo acessível a todos. Obrigado, Cris. E agora nós vamos ver alguns exemplos de boas práticas em educação especial. Aqui enviadas pela professora Kelly, da escola Clóvis de Luca. Ela mandou 2 Padlets. Estamos aqui observando o primeiro. Essa primeira atividade feita em conjunto também com o professor Alessandro, de Projeto de Vida. Como podemos ver aqui, a atividade relacionada com o tema de festa junina. Então, entre os conceitos e aqui habilidades trabalhadas, nós temos leitura, escrita, números, habilidades manuais, coordenação motora fina e grossa, entre outros. São habilidades que os alunos podem explorar, que ela selecionou no caso. Por exemplo, aqui a atividade fazendo bandeirinhas. Dinâmicas de grupo. Então é importante ter essa integração com os demais alunos. Né? Não se trabalha isoladamente, o aluno tem alguma necessidade especial.
Aqui a importância da integração. Aqui alguns materiais utilizados. Em meio à pandemia, na época, os alunos divididos, né, de forma remota e forma presencial, ou seja, o híbrido aqui explorado. Então, uma atividade de perguntas e respostas, e os estudantes podiam acompanhar em casa também. Então, aqui em miniatura, um pedacinho do rosto do aluno, né, que estava em casa acompanhando. Então, esse foi um exemplo. Nós temos outro aqui, também enviado pela professora Kelly, do Clóvis de Luca, sobre o Agita Galera. Então, uma das atividades desenvolvida seu plantio de árvore. Novamente aqui os estudantes unidos. Então, isso é muito importante para a integração social dos estudantes. Aqui mais uma foto, né, registrando o momento do plantio da árvore na escola. Então, esse recurso do Padlet é um site que os professores podem cadastrar aí suas ações. Fica um registro, né, fotográfico, com texto. E fica um portfólio do que vocês podem estar desenvolvendo. O mais importante aqui é que ela trabalhou com esses alunos que têm alguma deficiência. Então, são os alunos da educação especial, o público-alvo aqui em destaque desse trabalho. Você sabia que setembro é o mês do surdo? É isso mesmo, é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. E agora nós vamos ver um pouquinho do trabalho da interlocutora Patrícia, lá da Escola Estadual Maria Iracema Munhoz. Acompanhe. Então, como podemos ver, tem uma atividade com números. E agora a Patrícia, a interlocutora, ensinando as palavras em Libras. Então, o estudante em Libras, ele também passa por esse processo de alfabetização na escola, conhecendo novas palavras, principalmente a partir de figuras. Então, primeiro ela faz o alfabeto, né, da palavra, as letras, como seria em português. E em seguida ela faz o sinal em Libras. Isso é um exemplo do trabalho que ela desenvolve lá na escola. Então, os estudantes surdos vão aprendendo toda essa série de palavras. Inclusive, esse vídeo ela poderia também compartilhar, no caso do aluno estar acompanhando em casa. Ou ela poderia fazer presencial para eles ali, interpretando aí as palavras. E aí agora, com essa série de palavras aprendidas, tem a atividade. Então, os estudantes, observando ali a quantidade de números, né? E a quantidade de vezes que eles têm que pintar cada objeto ali, né? Cada personagem, um objeto. E ela vai explicando um por um.
Então aqui provavelmente para um estudante que ainda está aprendendo aí os numerais. Aqui outro exemplo de atividade, também pela interlocutora Patrícia, lá da Escola Maria Iracema Munhoz. Então aqui ela vai apresentar uma série de palavras, depois o estudante vai memorizando. E agora neste outro vídeo, com as palavras memorizadas já no vídeo anterior, ela vai contar uma história em Libras. E aqui mais um trabalho realizado no dia do Agita Galera, projeto Passos Verdes, uma proposta aqui que participaram alunos também da educação especial, lá da escola Carlos Pezzolo, conduzidos pela professora Ana. Até mais!